Obrigado, senhora presidente, deputada Adriana Ventura. Eu quero dizer aqui que há uma campanha sendo feita contra mim na internet dizendo que eu teria votado a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui com muita clareza é que quem espalha ou é burro ou é mal intencionado, porque deputado federal, ainda que quisesse, não poderia votar para a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem vota é senador. E o outro ponto é que não conheço nenhum outro deputado que tenha aprovado tantos requerimentos para que o ministro Flávio Dino prestasse esclarecimentos aqui nessa casa e que tivesse tantos embates com o ministro aqui nessa casa e que vai ser diretamente prejudicado, não tenho a menor dúvida, pela indicação desse sujeito desqualificado ao Supremo Tribunal Federal, porque qualquer ação que envolva o meu nome e que caia no Supremo Tribunal Federal nas mãos deste futuro ministro, não tem a menor dúvida de que vai restar a sua vingança política e a sua perseguição política contra mim e contra outros parlamentares que convocaram o ministro dessa casa e que expuseram a sua farsa, que se expuseram a recepção que foi feita para a dama do tráfico, que expuseram o fracasso na defesa da segurança pública, a completa negligência do Ministério da Segurança Pública que ele abandonou para fazer a sua pré-campanha ao Supremo Tribunal Federal, ou então os documentos que revelavam a mentira de que ele não tinha recebido nenhum informe, de que ele não tinha recebido nenhuma informação sobre a invasão do dia 8 de janeiro, sobre a sua omissão, a sua negligência criminosa em relação àqueles atos, ou ainda sobre a sua atuação de perseguição no Ministério da Justiça contra parlamentares que fazem oposição, contra parlamentares que se posicionam contra um ministério absolutamente corrompido, absolutamente, aliás, também sucateado, em que ele teve a coragem de vir a essa casa, num momento de crise de segurança pública que a gente vive, defender que permaneçam os cortes ao seu próprio ministério, sabendo já que quem vai assumir a bomba não é ele, será o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, quero dizer que repudio e acho que foi uma atitude covarde por parte do Senado aprovar, com o rabo entre as pernas, essa indicação ao Supremo Tribunal Federal. Acho que deveria se cobrar dos senadores que prometeram fazer a tal da maior oposição da história do país e que não fizeram absolutamente nada. Foram mansos, foram pacíficos, foram lenientes, votaram a favor de sua nomeação. Então, esses sim, os senadores devem ser cobrados. Os deputados, não só eu, mas outros parlamentares de oposição a essa casa, fizeram a cobrança dura em cima do ministro. Convocamos na Comissão de Segurança Pública, do qual sou titular, e o ministro faltou 2 vezes, cometendo crime de responsabilidade, abrindo um precedente nessa casa que hoje beneficia o PT, hoje beneficia o PSOL, o PCdoB, os partidos da base do governo. Amanhã vão reclamar quando o ministro de direita for convocado a essa casa e não comparecer, e não vão ter desculpa. Vamos utilizar o mesmo precedente que foi criado pelo ministro Flávio Dino. Mas o que ainda me dá alguma esperança, senhora presidente, é que o presidente Lula, no seu 3º mandato, no primeiro ano de mandato, é um dos presidentes mais impopulares da história. A rejeição já superou a sua aprovação. Já há críticas abertas por parte de figuras históricas do partido, como Genuíno, Dirceu, dizendo que o partido vai se esfacelar, tendo em vista as perspectivas de derrota em 2024 e em 2026, e que, portanto, o trabalho que se faz aqui é um trabalho de formiguinha, de resiliência. Eu vejo muita gente desesperada, já jogando a toalha, não aguentando as pancadas que a gente sofre do governo, mas nós sim sofremos derrotas semana após semana. Essa é a vida de parlamentar de oposição. Foi essa a vida que nós tivemos, ou ainda nas ruas, quando organizamos as maiores manifestações do país para derrubar o governo mais corrupto da história desse país, que foi o de Dilma Rousseff. A gente tomava banho de água fria por parte dos parlamentares de oposição desta casa, que diziam que eram contra o impeachment no início. A gente tomava banho de água fria do Centrão, que também se alinhava à base do governo, banho de água fria do Senado, que estava alinhado à presidência da República, banho de água fria do Supremo, que
fatiou o processo de impeachment para proteger a ex-presidente dos crimes que cometeu e por aí vai. Mas nós não desistimos, nós continuamos lutando resilientes, assim como vamos continuar resilientes no trabalho de oposição, no trabalho de fiscalização e no trabalho de derrubar e de acabar com esse governo que está destruindo o nosso país e que nós temos a fibra moral de não nos vendermos por emenda, por cargo, por qualquer coisa que seja. Muito diferente de gente que no Senado se diz da maior oposição do país, mas tem cargo no governo, mas recebe emenda do governo, oposição falsa, oposição fajuta, oposição covarde, e que depois ainda fica espalhando esse tipo de boataria como essa que eu falei contra mim em rede social, achando que vai me abalar de alguma maneira. Eu sou muito firme nas minhas convicções, nos meus princípios e nos meus valores. Enfrento ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do governo, porque não tenho medo do Ministério Público, não tenho medo do Supremo Tribunal Federal, não tenho medo do governo, eu tenho medo de uma coisa só, da minha mãe, que eu sei que se eu fizer coisa errada, eu volto para casa e apanho. E é ela que eu tenho que honrar, é ela que eu tenho que orgulhar. Obrigado, presidente. Ô Kim, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, nas nossas comunidades. Porto Alegre tá bastante ativo. O pessoal tá quebrando o pau. Sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates. O pessoal do time de tecnologia tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos. Tem voluntários de memes também. Tem 354 mensagens sem ler. Eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que estão muito legais. Tô interagindo aí o máximo que eu posso. Espero que ninguém mande nenhuma mensagem indecorosa enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa. Então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar.